Gente, deve ser transferido aqui para São Paulo o empresário de 61 anos que foi preso na Praia do Forte, na Bahia. Ele estava foragido há 6 meses. De quem eu estou falando? Sérgio Narras, condenado a 8 anos e 2 meses de prisão por ter matado a esposa, a estilista Fernanda Orfali. Isso aconteceu em Higienópolis, na zona oeste aqui da cidade. Você já conhece essa história. O assassinato aconteceu há 23 anos, só que apenas agora o empresário vai começar a pagar pelo crime porque ele foi encontrado. E eu vou mostrar na reportagem como é que ele estava quando foi encontrado. O jornalismo da Record conversou também com o irmão da Fernanda. O nome dele é Júlio. Ele faz revelações bombásticas, coisas que não tinham sido ditas ainda. Júlio disse que a irmã tinha feito um exame de gravidez um dia antes de ser morta e que a mãe da Fernanda, a dona Nadir, ficou tão abalada com o crime que hoje ela apenas sobrevive. Naquela época, quando ela fez o exame de gravidez, o resultado não saía assim na hora. Ela faz o exame para pegar depois. Hoje é uma coisa instantânea. 23 anos, hein? Quanto a gente evoluiu em tantas áreas diferentes. Inclusive, por causa dessa evolução, a tecnologia chegou e esse empresário acostumado com a impunidade, que só estava livre porque ele pagou alguns dos melhores advogados aqui de São Paulo, é de uma família rica, esse mesmo empresário estava andando tranquilão, quando de repente ele é capturado por uma câmera de segurança. Essa câmera estava interligada ao sistema da polícia. E aqui, ó, é o empresário sendo gentil, fornecendo a passagem. Essa câmera avisa para a polícia que tinha um foragido na rua e os policiais chegam e efetuam a prisão. Vamos ver. A hora que eu recebi a notícia e eu confirmei que realmente era ele, porque veio só as iniciais dele e aí vai mexendo e eu acabei confirmando que era ele, eu não conseguia parar de tremer. Uma prisão que marca o fim de uma fuga, mas não o fim da dor. Eu não sabia qual a emoção que eu estava sentindo. Eram todas. De raiva, de angústia, de alívio, de alegria, tudo. Assim, foi uma explosão de emoção. Quase 24 anos depois de uma morte que abalou o bairro de Higienópolis, na zona oeste de São Paulo, e o país, o empresário Sérgio Narras vai para trás das grades. Mas para a família da vítima, a estilista Fernanda Orfali, o alívio vem com sabor de justiça. Foi uma luta incansável, porque a gente sempre buscou justiça por ela. Esse é o momento em que as câmeras de reconhecimento facial identificaram Sérgio Narras, de 61 anos, na Praia do Forte, lugar badalado no litoral norte da Bahia. As imagens são curtas, mas precisas. Vestido com uma camiseta preta, Narras sai de um restaurante. Dá passagem para outros 2 clientes. Até faz um gesto amigável, demonstrando gentileza. E vai embora. Na mesma hora, um alerta foi emitido para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, confirmando a identidade do foragido. Policiais correram para o condomínio de luxo onde o empresário estava hospedado. Com ele foram apreendidos 13 pinos de cocaína, 3 celulares, cartões de crédito e um carro importado. Narras foi preso no mesmo lugar em que passou a lua de mel com Fernanda, 6 meses antes da morte da esposa. Qualquer pessoa de qualquer outra unidade da federação que esteja com mandado de prisão em aberto vai alertar em nosso sistema e nossas equipes vão estar prontas, preparadas para poder fazer toda a diligência necessária no sentido de fazer cumprir aquele mandado. Sérgio Narras foi levado até a delegacia, passou por audiência de custódia e agora aguarda transferência. A Polícia Civil já pediu a autorização da Justiça para levá-lo de volta na próxima semana. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa coordena a operação junto com a Secretaria de Administração Penitenciária. Se a Justiça autorizar, Narras vai cumprir 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado, no presídio de Tremembé, que fica no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. O crime foi em 2002. Fernanda, na época, tinha 28 anos. Ela descobre traições do marido com prostitutas e travestis, além do vício em drogas. Mamãe, o Sérgio veio me contar, depois de 3 meses de casada, que ele cheira cocaína. Eu não quero, eu vou embora, mamãe, eu não quero ficar com ele, eu não quero ficar com ele, não sei o quê. Eu falei, Fernanda, tenha paciência, salva uma vida. Olha que idiota que eu fui. Mesmo depois do conselho da mãe, Fernanda não quis seguir com o casamento.
3 meses depois, aconteceu a discussão fatal no apartamento em que o casal morava. Investigações mostraram que a estilista se trancou no closet para se proteger. Só que Narras arrombou a porta e atirou 2 vezes. Um tiro no peito dela e o outro tiro sai pela janela. Para a polícia, o empresário disse que a esposa cometeu suicídio. Na reconstituição do crime, Sérgio disse que Fernanda estava com uma arma e ele precisou lutar com ela. Afirmou que Fernanda se trancou no closet e disse que ouviu 2 tiros. Depois, contou que arrombou a porta e encontrou a esposa no chão. Acho que o primeiro disparo estava lá na entrada do apartamento. Aí você correu pra cá, arrombou essa porta. Eu chutei 2 vezes a porta e eu ouvi o segundo disparo e ela gritar. Mas laudos periciais desmontaram a versão. Nenhum resíduo de pólvora nas mãos de Fernanda e a trajetória dos tiros incompatível com a autoagressão. O motivo do crime foi o medo de divórcio, partilha de bens e exposição de segredos. Nós nunca acreditamos que a Fernanda fosse uma suicida, porque eu não conheci nenhuma mulher como minha irmã que tivesse tanta vontade de viver. Minha irmã amava viver, minha irmã queria ter uma família. Todos os irmãos já tinham filhos e ela queria ter os filhos dela. Tanto que um dia antes da morte dela, ela tinha feito exame de gravidez. Não tinha um grão de pólvora nas mãozinhas dela. Você já viu alguém se suicidar com 2 tiros? A pistola usada no crime pertencia ao próprio Sérgio Narras. Ele era colecionador, mas não tinha o registro das armas. Chegou a ficar preso 37 dias por porte ilegal de arma de fogo. Desde então, respondeu ao processo em liberdade. A partir daí, começou a luta da família de Fernanda. 16 anos até o primeiro julgamento do empresário e condenação a 7 anos por homicídio simples em regime semiaberto. Um recurso da acusação aumentou a pena para 8 anos e 2 meses em regime fechado. E mais apelações, embargos e recursos da defesa de Narras, segurando o processo por anos nos tribunais estaduais e superiores. Angústia retratada nessa fala de Dona Nadir. Esse julgamento vai acontecer. Vai acontecer, porque ele não tem mais recurso. São quase 24 anos em que Narras viveu livre, teve filhos, construiu relações, enquanto a família de Fernanda sofria. Até o STF confirmar a sentença no ano passado e o empresário ser considerado foragido. Ele teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol. Ele só está sendo preso porque eu não larguei a corda. Eu mostrei, tá, ele conhece poderosos, eu também conheço poderosos. Ele conhece, eu também conheço. O pai de Fernanda morreu sem ver o desfecho final, aliviado apenas pela condenação inicial. A mãe teve um AVC no ano passado. A morte da minha irmã destruiu muito minha mãe. Minha mãe murchou. Minha mãe deixou de ser um ser humano. Virou uma pessoa amarga, triste e sobrevive. Ela não vive, minha mãe sobrevive. Quando o sofrimento muito intenso, especialmente de um luto grave por um familiar morto de maneira bárbara, demora muito para chegar-se ao réu ou recolher o réu, os danos já são permanentes, crônicos e muitas vezes irreversíveis. Para Júlio, Narras enganou a todos, incluindo Fernanda, que tentou salvá-lo das drogas. A família acredita que foi uma pena branda, sem lei Maria da Penha ou feminicídio na época, que poderiam dobrar a condenação. Eu imagino como seria a vida das minhas filhas com ela viva. Ela seria parceira das minhas filhas. Se ela não tivesse casado ou tivesse separado, ela ia sair com as minhas filhas. Agora falar que minha irmã se matou... Mesmo com a condenação final, a defesa de Narras insiste. Em nota, disse que Narras, idoso e com graves problemas de saúde, o foragido não tinha intenção de fugir e que há pedidos pendentes nas cortes superiores. Diz que é um dos casos de maior injustiça do país, com falhas no processo e promete continuar recorrendo. Está dizendo que o processo continua? Não, o processo não continua. Ele tem mandado de prisão em aberto, transitou em julgado no STF, não tem mais meio de recurso para isso. Acabou. Graças a Deus acabou. Eu acho que todo mundo concorda que ele deveria receber uma pena maior do que esses pouco mais do que 8 anos, mas que cumpra pelo menos os 8 anos, né? O que todo mundo deseja
fico muito feliz ao saber que ele foi preso. Que finalmente a mãe da menina vai ter esse gosto. Que para ela não vai trazer a filha de volta, mas vai dar um certo alento depois de tanto sofrimento.